Graça e paz, queridos filhos e filhas e amigos. Estamos aqui em mais uma noite, em mais um dia que o Senhor fez, estabeleceu para o seu louvor e para a sua glória. E aí estamos aqui novamente nesse culto da ceia do Senhor para recebermos uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra de amor, uma palavra de consolo, de consolidação para os nossos corações, para a nossa família. Que você esteja aí conectado com o seu coração aberto, pronto para receber, pronto para beber aquilo que o Senhor tem a lhe dar nessa noite. Que você possa ser tremendamente abençoado pelo Senhor e que Ele cumpra o seu propósito que Ele estabeleceu nesse dia sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre teus projetos, sobre aquilo que Ele tem colocado no teu coração, que Ele venha acrescentar com abundância pela graça que nos foi concedida através de Cristo Jesus, o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor, nós podemos dizer com toda certeza, com toda convicção, que o Senhor tem nos acrescentado poderosamente. É um tempo de crescimento, é um tempo de firmeza, é um tempo de consolidação das nossas próprias vidas, né? Da direção do propósito do Senhor em relação ao seu corpo. E o Senhor tem feito isso individualmente, tem trabalhado na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos nossos filhos, na vida de você também que está se conectando, amigo, algum conhecido, uma pessoa que nessa noite resolveu ouvir uma mensagem. Então quero te dizer que o Senhor vai falar ao teu coração, então por isso esteja com esse coração aberto, escancarado para receber aquilo que o Senhor tem a falar na sua vida nessa noite. A vida no Espírito, que é a vida que nós transmitimos por ordem do Senhor, por Ele nos fazer uma nova criatura. Então a vida no Espírito nos conduz por onde é necessário passarmos. E para que isso? A fim de que nós possamos cumprir o propósito. Então a vida no Espírito, ela nos conduz por onde é necessário nós passarmos, a fim de que possamos cumprir o propósito. Que propósito? O propósito de Deus. Romanos capítulo 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então nós fomos chamados para o cumprimento de um propósito. Então as coisas que nos acontecem nesse momento, que já nos aconteceram e que ainda irão acontecer em nossas vidas, elas vão cooperar para o nosso bem, a fim de que nós possamos cumprir o propósito de Deus nessa terra. A nossa jornada é uma jornada de fé, não pode ser diferente. Esse propósito que Deus estabeleceu para cumprirmos, ele só pode ser cumprido por mim e por você se nós caminharmos pela fé. A fé é a chave, é o combustível, é aquilo que nós precisamos para ser conduzidos no propósito de Deus. E aí nós vamos ver lá no livro de João, capítulo 4, uma situação que vai nos falar muito, vai falar muito ao seu coração nessa noite, vai acrescentar poderosamente e vai também remover coisas que precisam ser removidas. Porque nesses dias nós temos falado, temos ministrado nas palavras que o Senhor tem colocado em nosso coração, acerca de nós vencermos situações que são necessárias vencermos para que o propósito seja cumprido em nossas vidas. Uma coisa que eu tenho entendido e tenho falado para os filhos na fé é que a maior vitória que nós podemos ter não é vencermos as pessoas, mas vencermos a nós mesmos.
Então esse é um tempo onde nós vamos nos vencer para nos tornarmos mais que vencedores em Cristo Jesus, o Senhor. É um tempo onde Deus tem permitido que nós possamos passar por situações e essas situações venham fazer alguma transformação em nossas vidas. Mas para isso eu preciso ouvir a voz dele, eu preciso ser conduzido por ele, eu preciso estar nessa jornada trilhando pela fé. Porque a fé vai me conduzir exatamente por onde o Senhor tem estabelecido e tem preparado para que eu possa passar. A vida do Espírito é uma vida de fé. A vida da fé é um caminhar no Espírito. Tem um livro do pastor David Robertson, que o título do livro é Andando no Espírito, Andando no Poder. Ele fala sobre isso poderosamente, ministrado por Deus, trazendo uma mensagem de um caminhar em fé, um caminhar no Espírito. Então, a gente precisa ter essa compreensão, porque a gente precisa, de todas as formas, nos vencermos. E todas as formas é palavra, caminhar de fé, caminhar em amor, caminhar em esperança, ouvir a voz de Deus. Essas são as formas, todas as formas para nos vencermos. Por quê? Porque Jesus ele veio e venceu tudo que era necessário vencer, que eu não tinha, nem você tínhamos condições de vencer. Jesus veio e venceu o mundo, venceu o diabo, venceu o pecado, venceu a carne. E ele nos incumbiu de vencermos a nós mesmos, porque todas as outras coisas foram vencidas por ele. Por isso que a palavra diz em Romanos 8:37 que nele nós somos mais que vencedores. Nós temos vitórias que nós não teríamos por nós mesmos, mas nele nós somos mais que vencedores. Então João capítulo 4 vai mostrar algo assim muito tremendo. E eu quero ler para você aqui uma parte, para nós trabalharmos em cima desse capítulo. Versículo 1 de João capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Versículo 4, versículo chave dessa palavra. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Versículo 6. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor pode, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele beberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele
uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu a mulher. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21, Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, versículo 26, então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. É Jesus falando para você, porque a palavra dele é viva e eficaz. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Assim como ele falou para a mulher, ele está falando para você nessa noite. Por isso ele disse no início: abra o seu coração, escancare o seu coração para receber a palavra, porque ele está falando com você. É você mesmo que está ouvindo nessa noite. Jesus está falando com você. Há 2000 anos atrás, aproximadamente mais de 2000 anos atrás, ele falou para essa mulher, num determinado momento, mas ele continua falando. Hoje ele está falando, e ele está falando diretamente para você que está ouvindo essa mensagem. E aí nós vamos caminhar nessa palavra, vendo alguns aspectos, alguns pontos que precisam ser meditados por nós, a fim de que essa mudança que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas possa acontecer de fato, para que nós não permaneçamos os mesmos, com as mesmas coisas, com as mesmas barreiras, com as mesmas dificuldades que podem ser resolvidas, com as mesmas limitações, com os mesmos problemas há tanto tempo, e Jesus apresentando a solução, e a gente insiste em continuar do mesmo jeito. Mas nessa noite Jesus quer mudar tudo isso na sua vida. Ele quer transformar a tua vida com esta palavra. Creia, mulher, a hora chegou e é hoje na sua vida. Creia, homem, a hora chegou e é hoje na sua vida. Primeiro ponto: muitas vezes o Espírito nos conduzirá por lugares ou por situações simplesmente porque Ele quer quebrar barreiras que foram impostas por sistema religioso. A gente vai ver aqui que no início dessa trajetória, desse momento que Jesus ele enfrenta ali até chegar a essa mulher, primeiramente ele teve que vencer barreiras que tinham sido impostas pelos antepassados, porque de qualquer forma ele veio também dessas pessoas, ainda que fosse gerado pelo Espírito de Deus, ele veio cumprindo tudo aquilo que estava escrito, para que nós pudéssemos receber aquilo que ele conquistou através de toda a sua obediência a Deus
no tempo que ele esteve no seu propósito, na sua jornada de fé aqui na terra. Então, primeiramente, ele precisava quebrar barreiras que haviam sido impostas pelos pais, tanto de judeus como de samaritanos, aonde havia uma questão entre eles, que eles deixavam de se falar, que eles não se falavam, que eram como inimigos. Então Jesus precisava chegar num local, chegar num lugar aonde ele iria encontrar essa mulher, e ele iria transmitir essa mensagem, mas primeiramente ele precisaria vencer isso. E como ele estava cercado dos seus discípulos, que eram todos judeus, ele começou a vencer isso na frente deles, a fim de que eles pudessem observar que é possível se vencer. É possível você se vencer. Deus tem falado muito sobre isso. Essa noite é uma noite de romper dentro de você. Você precisa escutar isso e você absorver e por fé e decidir se vencer. Foi assim que Jesus fez. Ele primeiro projetou esse retorno para, quando ele estava na Judéia, projetou um retorno para a Galileia, mas dentro do seu coração ele já tinha esse pensamento: é necessário que eu passe em Samaria, a fim de que faça um conserto entre essas pessoas, a fim de que eu possa derrubar essas barreiras, a fim de que eu possa quebrar essas muralhas, a fim de que eu possa dissolver, romper com essas inimizades, a fim de que eu possa mostrar uma outra coisa, um outro tipo de atitude, de reação na vida dessas pessoas, e elas verão isso em mim, e elas vão ver que é possível. Então Jesus, quando ele chegou naquele lugar, ele sentou exatamente num lugar onde havia um sistema montado, o poço de Jacó. E o poço de Jacó, eu posso dizer que ele é igual ao poço da religião, a igreja da religião, a igreja do sistema. É um local religioso aonde as pessoas iam naquele lugar para cumprir um propósito, cumprir aquele sistema, aquela programação que eles já tinham. Então todo dia iam várias pessoas, mas Jesus não foi com todas elas. Jesus foi especificamente em uma mulher, em uma pessoa. Nessa noite, Jesus está vindo assim: eu queria que ele viesse com o meu marido, viesse com a minha esposa, eu queria que ele viesse com o meu pai, eu queria que ele viesse com a minha mãe, eu queria que viesse com o meu filho, eu queria que viesse com o meu patrão, meu amigo. Não, ele está vindo com você. É com você que ele está vindo hoje. Ele escolheu você, por isso você está aí. Por isso você está aí ouvindo. Então ele escolheu você. Ele poderia ter ido em qualquer horário, mas ele foi num horário aonde estava queimando o sol, no meio-dia, num sol de meio-dia, de rachar, e ele estava cansado, e ele sentou ali, junto àquele lugar. Proposital é essa ida dele ali. Ele poderia ter ido à noite, ele poderia ter ido de manhã, ele poderia ter ido à tarde, ele poderia ter encontrado outra pessoa, ele poderia ter encontrado várias pessoas, mas ele encontrou uma mulher apenas. Uma mulher que representa eu e você diante daquilo que Deus tem a estabelecer como propósito nas nossas vidas. Foi assim que nós chegamos até Ele, foi assim que nós nos apresentamos até Ele. Porém, Ele modificou a nossa vida de forma tal que nós não nos reconhecemos mais. Porém, durante um tempo da nossa jornada, da nossa caminhada, diante de um poço
que era um poço sistemático de uma religião, de uma cultura, de uma doutrina imposta, passada pelos nossos antepassados. Diante dessa situação, Jesus tirou todo aquele entulho que havia e fez jorrar água viva de dentro de nós. Mas durante a nossa jornada, a gente pode deixar de ouvir Jesus e começar a entulhar novamente e ficar caminhando simplesmente como um mero religioso, indo ao lugar, voltando, indo, voltando, indo e voltando, sem haver nenhuma mudança, sem haver nenhuma transformação. Por isso, nessa noite, Ele está falando para você. Ele está falando no teu coração nessa noite. E eu ouvi você dizer assim: amém, eu recebo essa palavra. Então esse poço simplesmente significa um poço de religião. Porque essa mulher já tinha aquela prática todos os dias, já sabia. Ela se cansava, ela ia lá, sabia que tinha que fazer isso. Porque todo esse afazer dessa mulher foi passado por seus antepassados. Porém, ela tinha barreira com os judeus. Mas Jesus, Ele não tem barreira com ninguém. Jesus não tem barreira com ninguém. E quando a gente ouve Ele falar, aí Ele vem através das nossas vidas quebrando as barreiras, vai rompendo as barreiras, vai demolindo aquilo que foi construído, que foi erguido e que foi nos afastando, sabe? Foi nos distanciando. Então, quando Ele chega e senta ali, espera, e aparece essa mulher, versículo 9, e essa mulher chamada mulher samaritana, e Ele pede água dessa mulher. Aí a mulher, primeira coisa que ela fala é: como é que o Senhor, sendo um judeu, vem pedir água de mim? Mas como é que pode isso? Ou está fazendo desentendido, ou que história é essa? Sabe que judeu não se fala com samaritano? Como é que você vem pedir de mim, que sou uma mulher samaritana? Então Jesus, preste atenção nisso, Jesus é o maior exemplo de humildade para a minha vida e para a sua vida. Jesus era o Senhor, porém Filipenses capítulo 2 diz que Ele, mesmo sendo Deus, não o usurpou ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo. Você vê que Ele se esvazia aqui, Ele se esvazia para chegar a essa mulher, mesmo que tivesse grandes barreiras, mesmo que tivesse uma limitação, mesmo que para ambos os povos, tanto judeu como samaritano, não pudesse cruzar aquela linha de separação, mas Ele se humilhou, Ele se esvaziou. Filipenses diz, se esvaziou a si mesmo, e tomando a nossa forma humana, Ele se humilhou até a morte de cruz. Então você vê que Jesus, com a sua humildade, Ele chega. Por isso Ele diz assim: vocês que estão cansados e sobrecarregados, venha e lance sobre mim o vosso fardo. Toma o meu jugo que é suave. Venham e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. O que Ele está querendo trazer para você nessa noite é descanso para a tua alma. Mas não é um descanso dentro de um sistema onde você encobre um monte de coisa e tenta mostrar o que você não é. Não, Ele quer que você descanse mesmo nessa liberdade do Espírito e você possa ficar em paz, sabendo que não existem barreiras dentro de você, sabendo que o seu coração deixou de ser aquele coração endurecido,
que não consegue ouvir, que não consegue receber uma palavra, que fica sempre questionando, que fica sempre rebatendo. Ele quer trazer uma mudança para esse coração, quer quebrantar esse coração novamente, para que você possa ouvir e descansar a sua alma. Por isso ele se apresentou para essa mulher. E quando ele se apresenta para essa mulher, a primeira coisa que faz é quebrar essa barreira, chegando a falar com ela. Ele não esperou a mulher falar, ele falou com ela. Porque se ele não fala nada naquele momento ali, e existirão muitas situações onde você vai enfrentar, você vai ser necessário você passar, mas você tem que ter a atitude do Espírito, não é a sua própria, é a atitude do Espírito, é a condução do Espírito. Existem muitas situações que você vai passar ainda, e aí nesse momento, o que poderia acontecer aqui, com Jesus falando com essa mulher? Ele poderia ficar calado, ele poderia não falar nada. Sabe o que iria acontecer? Essa mulher também não iria falar com ele, porque ela sabia, ela já tinha isso plantado dentro dela, que samaritano não fala com judeu. Então ela ia ali, ia ignorar Jesus, ia pegar a água, fazer o seu trabalho religioso daquele dia, ia embora sem ter contato com ele. Deus quer que você mude, porque de repente você pode até frequentar a igreja, você pode até vir para os cultos, e nós estamos voltando brevemente, você pode até vir, ouvir, mas aí você pode chegar dentro da congregação e ter uma barreira com alguém e não falar, você entrar, ouvir a palavra e não falar. Por quê? Porque não está permitindo que Deus mude essa situação na sua vida. Ou você pode chegar no trabalho, e aí no seu trabalho é uma oportunidade, é necessário que você esteja lá, é necessário que você passe por lá. Aqui nós estamos enfatizando João 4,4, é necessário passar por Samaria. Então existe uma Samaria qual nós sempre precisaremos passar, assim como Jesus passou, mas nós precisamos passar como ele passou e não como eu ou você queremos passar, ignorando as pessoas, porque as pessoas nos chatearam, porque aconteceu alguma coisa, aí eu estou no mesmo ambiente, mas nem falo, nem dirijo a palavra, vou ali, todo mundo sabe que eu sou crente, evangélico, cristão, mas todo mundo vê também que a minha atitude não é de crente, de evangélico, de cristão. Você está vendo como Deus quer nos retirar desse sistema, que ainda insiste em aprisionar nossas vidas na religiosidade, na hipocrisia da religiosidade. E aí, se nós não permitirmos, como ele vai fazer isso? Então, eu creio que você entendeu, né? Ver como a humildade de Jesus pode transformar a nossa vida. Amanhã, quando você chegar lá naquele lugar que você tem ido e não tem nem falado com a pessoa, aquela pessoa é necessário que você fale com ela. Mas eu não fiz nada. Jesus não quer saber disso. Jesus não fez nada para essa mulher. Jesus não fez nada para os samaritanos. Muito pelo contrário, levou mensagem de amor e de paz. No entanto, ele falou. E quem é eu? E quem é você para não falar? Quem somos nós para querer endurecer o coração e não ouvir a voz do Espírito e quebrar essas barreiras que ficam impedindo a gente de se relacionar com as pessoas? Quem somos nós? Quem é você? Quem é eu? Para querer sustentar isso. Então hoje Deus está quebrando essas coisas.
Na realidade, eu quero te dizer que Jesus já quebrou. Efésios capítulo 2, Paulo diz que ele removeu as barreiras, ele quebrou as muralhas, ele rompeu com a inimizade que havia entre as pessoas. Ele já fez isso. Por isso eu tenho que olhar para ele para agir como ele agiria no meu lugar. E não eu querer sustentar a minha própria justiça, que nunca vai me conduzir pela fé, nunca vai me conduzir no propósito do Senhor, sempre vai querer evitar que eu passe por onde é necessário eu passar, sempre vai querer a justiça própria, sempre vai querer evitar que eu passe pelo lugar ou pela situação que é necessário que eu passe. Justiça própria não quer fazer isso, quer impedir que eu faça essas coisas. Eu e você. Por isso nessa noite é uma noite de mudança poderosa em Jesus Cristo, o Senhor. Terceiro ponto, na igreja ou no poço da religião, você vive frequentando sem que haja uma mudança na sua vida. Você vê que essa mulher, ela frequentava todos os dias. E quando quando Jesus quebrou essa barreira e começou a falar com ela, conversar com ela, ela foi identificar aquilo que ela fazia, que era uma mera religião. Ela foi identificar aquele cansaço que ela tinha todos os dias, e ela ia para aquele lugar da forma que ela era, sem mudança. Mas Jesus conhecia, assim como Ele conhece na minha vida e na sua vida, que mesmo às vezes algumas coisas que precisam mudar, que nós estamos desejando, que nós temos sede disso, que muitas das vezes aquilo que foi construído em nossas vidas tem atrapalhado que nós possamos beber, receber isso que Ele está querendo transmitir para transformar a nossa vida. Então eu posso continuar fazendo isso, indo para a igreja, sabe? Não é o tempo de igreja, não é o tempo que eu congrego, não é nada disso. É como eu me porto diante daquilo que Deus está falando. Porque o que Deus fala é que vai mudar a minha vida, que vai transformar a minha vida. Não é simplesmente eu estar ali naquele lugar, eu ir ou frequentar aquele lugar, mas é eu ouvir e crer no que Deus está falando para que haja uma mudança na minha vida. Então, na igreja da religião, você vive frequentando sem que haja essa mudança. Porque quando vem uma mensagem, aí você não aceita, você não quer receber, porque você questiona. Sabe por quê? Porque aquela mensagem sempre ela vem para confrontar algo na sua vida, na minha vida, em todos nós. Deus, Ele sabe que precisa mudar, por isso Ele traz a mensagem que nós precisamos ouvir, não a mensagem que nós queremos ouvir. Essa é a diferença da mensagem do Senhor. Então, nós vamos ver que essa igreja, que nós podemos até chamar de um sistema, né? Um sistema que nós entramos e que aquilo construiu em nossas vidas muitas coisas, apenas que para nós fazermos, a igreja do fazer, vou fazer isso, fazer aquilo, faço isso, faço aquilo, vou para ali, vou para cá, mas sem trazer uma transformação dentro de nós. Versículo 12 diz assim: acaso, quando Jesus falou que ia dar água para essa mulher, eu não vou poder falar todos os versículos, senão não vai dar tempo, mas eu vou trabalhar em alguns apenas.
Aí versículo 12 diz assim, a mulher falando, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e com seus filhos e seu gado? Acaso tu é maior do que isso aqui que foi ensinado por nós? Nós recebemos desde lá do nosso pai Jacó. Por acaso o Senhor é maior do que ele? O Senhor é maior do que Jacó? O Senhor é maior do que o fulano, do que o cicrano, do que o beltrano? Aí Jesus responde para ela, quem beber desta água, ou quem beber desse sistema, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então você começa a jorrar agora. A tua sede, por você desejar beber, te fez agora uma fonte. E agora você, ao invés de ter sede, você está jorrando para quem tem sede. É assim que acontece nessa mudança de sair desse sistema, desse poço religioso, para beber numa fonte de água viva. Então, quando acontece isso, você passa a ver que você estava se cansando dentro de um sistema e que aquilo ali não estava acontecendo, trazendo mudança nenhuma para a sua vida. Você continuou ali indo, fazendo aquilo que estavam mandando, e fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo um monte de coisa, se cansando, mas você não estava sentindo ali uma paz, você não estava sentindo o descanso que vem através da palavra. E aí, esse sistema, ele cansa a pessoa. Aí a mulher disse, versículo 15, Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar. A mulher queria beber ali, ela teve anseio de beber, ela teve desejo de beber, só que precisava mudar algumas coisas, porque ela precisava expor diante dele, falar para ele, confirmar que era necessário romper com aquilo que estava dentro dela, sabe? Romper com aquela barreira que está aí dentro, romper com aquela muralha que você fica, cuidando. Não, essa minha muralha não, essa minha barreira não, essa minha proteção aqui não, essa minha limitação aqui não, sabe? Tudo isso aí era necessário que rompesse. Então aquela mulher queria beber, ela queria permanecer na realidade. Mas quando ela encontrou a fonte, aí uma coisa que é necessária, ponto 4, uma coisa fundamental, somente o confronto da verdade poderá lhe libertar. Somente o confronto da verdade poderá lhe libertar. E esse confronto da verdade, ele vem da fonte, que é de vida eterna. É dali que vem o confronto da verdade, e a verdade começa a fluir dentro de nós e nos liberta. A verdade, na realidade, ela permeia o nosso coração, ela passeia dentro de nós, só que nós, muitas das vezes, nós encobrimos por conta de um sistema ao qual nos aprisionou. Então, eu preciso de que venha, sabe, uma palavra forte dentro de mim e que rompa isso e faça com que eu seja liberto desse sistema, dessas coisas que ainda estão me aprisionando. Então, somente o confronto da verdade poderá lhe libertar. Versículo 16 a 18, veja isso. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. É o confronto da verdade. Não tenho marido, versículo 17, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem você agora vive não é o seu marido.
o que você acabou de dizer é verdade. Essas verdades, elas estão dentro de nós. Só que a gente oculta, às vezes, por causa da religião. Então Deus tem falado muito assim, deixe o Espírito romper essas coisas dentro de você. Você sabe que precisa quebrar essa barreira. Você sabe que precisa romper com essa limitação. Você sabe que precisa derrubar essa muralha, mas você fica resistindo. Então deixe Deus fazer isso. Deixe a verdade te libertar dessas coisas. Porque não adianta nada você ficar frequentando o poço da religião, o poço de Jacó, ficar indo a vida toda ali, encobrindo coisas que precisam ser rompidas dentro de você, e você sabe que é verdade que precisa ser removido aquilo. Por isso essa mulher confirmou para Jesus, disse, você falou, o que você falou para mim agora é verdade. Isso que você falou é verdade, que você teve 5. Que você não tem marido, porque você teve 5. E você sabia que não eram seus maridos. E o homem que você vive agora não é seu marido também. Nisso você é verdadeira. Era isso que estava faltando para ele libertar desse sistema, desse ensino que encobre as coisas e lhe faz ser simplesmente um religioso. Um religioso na igreja, um religioso no trabalho, um religioso na sociedade, um religioso em muitos lugares, porque muitas das vezes você está dentro de casa, vivendo na prostituição dentro de casa, mas indo para a igreja. Muitas das vezes você está dentro de casa, agredindo, maltratando a esposa ou maltratando o marido, mas está indo como um religioso para a igreja. Muitas das vezes você no trabalho, você está mexendo, você está desviando dinheiro, você está desrespeitando o patrão, ou você está abusando do seu funcionário, mas na igreja você veste a capa da religião e vai, e fica indo como se nada estivesse acontecendo, mas no íntimo você sabe que tudo aquilo é errado, e isso é verdade dentro de você. O que está faltando é romper com isso. Muitas das vezes você está ouvindo o pastor, e eu espero que não seja agora, e aí você fica questionando, porque a palavra que o pastor está trazendo um confronto sobre a tua vida, para mudar a tua vida, mas aí você questiona, você ainda quer aumentar a barreira dentro de você, mas Jesus quer que rompa isso dentro de você. Ele quer romper isso dentro da tua estrutura. Ele não quer você aprisionado. Está vendo como Ele te ama? Como Ele me ama? Está vendo como Ele nos ama? Porque Ele conhece toda a nossa estrutura. Ele sabe o que nós precisamos mudar. Ele sabe que tem coisas que nos limitam para não falar da verdade. Tem coisas que nos limitam e nós nos conformamos a viver com elas e por elas, e elas nos impedem de falar a verdade, de levar a mensagem da verdade. Mas isso está mudando nessa noite. O Senhor está mudando na tua vida. Eu tenho um exemplo aqui, queridos, assim, acerca disso que Deus está nos falando, que eu acho muito tremendo, eu admiro, assim. Um dia desse eu estava conversando com a minha esposa e nossos filhos aqui sobre a questão de essência, né? Tem pessoas que têm uma essência que desde pequena a pessoa vem naquela essência, né? Na realidade, eu falei, na realidade nós todos somos criados por Deus da mesma forma, mas alguns, eles têm uma essência que, tem uma essência que eles vão cultivando aquilo, sabe? Eles vão adubando aquela essência, eles vão fortalecendo aquela essência, e aquilo faz toda a diferença na vida da pessoa. Ainda mais quando ela recebe o Espírito. Aí ela se fortalece mais ainda, porque o Espírito
faz uma transformação e também sustenta ainda mais nessa essência. E eu admiro muito na minha esposa essa questão de ter essa não tem uma dificuldade de chegar, de falar, de romper muitas coisas, às vezes situações que ela poderia ficar calada, mas ela decide assim, vai e fala, sabe? De passar por muitas situações e, sabe, a pessoa precisar, quando precisar, ela está ali sempre pronta para ajudar, para falar. Nunca, ela sempre teve essa questão, não estou exaltando a vida dela, estou dando um exemplo de vida, porque semana passada eu falei que você só pode falar de um lugar se você habitar naquele lugar. Se você não habitar, não tem como tu falar, tu vai inventar, tu vai florear, mas falar do lugar com verdade tu não vai poder falar. E aí, ela sempre teve essa questão e não tem dificuldade, então foi maltratada, precisou, ela vai e fala, né? Eu aprendi muito nessa trajetória de coisa, juntamente com ela, né? Por quê? Porque a gente vê aqui que Jesus está ensinando, né? Aí você vai entender isso, ele está ensinando aqui como lidar numa situação de um impedimento, de inimizade, de barreira, se humilhar, ser humilde, chegar e falar. E vai e fala mesmo, né? Agora, só que Jesus, ele não está mais aqui. E sabe quem é que ele deixou para fazer isso? Eu e você. É eu e você. Somos todos nós que precisamos fazer isso. Não é o fulano, o ciclano, o beltrano. Não é o marido, a esposa, não é o pai, a mãe, o patrão, o empregado, nada disso. Somos nós. Nós que precisamos tomar iniciativa, porque ele está falando conosco. E a gente vai ver que essa mulher fez exatamente isso. Então, somente o confronto da verdade vai fazer com que a gente seja liberto. Quinto ponto, o frequentador do poço da religião, ele não conhece o que ele mesmo, o que ele está adorando, o que ele está, reverenciando, ele não conhece. O frequentador do poço, do sistema, da religião, sabe, da hipocrisia, ele não conhece. Só que ele quer, às vezes, ensinar as outras pessoas, ele fica ensinando errado. Você vê que essa mulher, ela teve um ensinamento sobre ela. Mas Jesus trouxe a verdade libertar a vida dela, para que ela pudesse ter um ensino de verdade, da verdade sobre a vida dela, e ela pudesse ensinar a outros. Então a gente vê que o religioso é assim, ele fica ali frequentando, ele nem conhece, às vezes ele está na igreja, olha, fala baixinho para você, às vezes ele está ali na igreja, doido que acabe o culto, quando começa a adoração, como ele não conhece o que ele está adorando, ele fica agoniado, querendo que acabe logo a adoração, louvor para Deus, que coisa que demora, por quê? Porque ele não conhece. E aí ele quer também ensinar, ele quer falar, olha, por que não fazem assim, por que não fazem assado, por que não tocam desse jeito, por que não cantam assim? Ele não conhece, mas ele quer ensinar. Então é daí que Jesus está removendo. Essa mulher estava nesse lugar, ela queria ensinar o mestre. Ela tinha um ensino, uma construção, e ela queria transmitir aquilo. Só que a verdade de Jesus libertou a vida dela. Então o frequentador é assim. Versículo 19 a 26 vai dizer assim, vou dar um pouquinho mais rápido. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus declarou, versículo 21, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Versículo 22, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, é agora, é hoje para você, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito,
E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, em fé, crendo que Ele está ali, que não é a música, que não é a pessoa que está cantando, que não é um instrumento. Deus está ali recebendo a tua adoração, independente do lugar que você esteja. Você pode adorá-lo em casa, trabalhando, fazendo a sua comida, a mulher, o homem trabalhando, o homem indo para o trabalho. Você pode adorá-lo no ônibus, no transporte. Você pode adorá-lo em qualquer lugar, fazendo a sua atividade física. Você pode adorá-lo. Não é o lugar. Não é esse lugar aqui, não é ali, não é lugar nenhum. É em espírito e em verdade. É por fé. Eu preciso crer. Todo aquele que se aproxima de Deus, Hebreus 11:6, precisa crer que Ele existe e que Ele está recebendo a sua adoração e que Ele está lhe abençoando. Ele lhe dá presentes também. Então é preciso crer em espírito e em verdade. Versículo 25, disse a mulher: eu sei que o Messias, olha que a mulher ainda queria ensiná-lo aí, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. Olha só, estava recebendo, você está recebendo, você está recebendo, você está recebendo nessa noite, mas você ainda vai querer buscar uma explicação diante daquilo que Deus está falando para você. Receba! Aí a mulher: não, eu sei que quando Cristo vier, Ele falará tudo para a gente, vai explicar tudo. Aí versículo 26, Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. É Ele, o Messias, que está falando com você nessa noite, para te tirar do lugar do sistema, do poço da religião, tentando adorar o que você não conhece, falar do lugar que você não está, aonde você não atingiu, para que você entre de fato, verdadeiramente em espírito e verdade. Aí você não vai se preocupar mais com nada, com o cantor, com o que está tocando, você não vai se preocupar mais com nada, você vai estar apenas ligado, adorando ao Senhor. Amém? Aleluia! Agora, o principal aqui, nessa noite, assim, não como um principal de uma forma geral, mas é uma coisa muito importante, é esse último ponto aqui. Depois de beber da fonte, porque eu estou bebendo, estou falando, mas eu estou bebendo, você está ouvindo, está bebendo. A mulher bebeu a parte dela, que era necessário ela beber. Depois de beber da fonte da vida, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é largar o cântaro da religião. O cântaro da religião é aquilo que nós carregamos toda vez que nós vamos à congregação, toda vez que nós vamos a um lugar, um culto, nós carregamos aquele cântaro, que é aquele peso, que é aquele sistema que nos conduz, e aí a gente sai de lá, não há nenhuma transformação, aí volta numa outra oportunidade, volta na semana seguinte, mas não tem nenhuma transformação. Essa mulher passou anos e anos e anos indo nesse poço da religião, no poço de Jacó, no poço natural, se cansando o tempo todo. Mas quando ela ouviu e bebeu da fonte da vida, a primeira coisa que ela fez, versículo 28, então, deixando o seu cântaro, largue o seu cântaro. Talvez o seu cântaro nessa noite ainda esteja sendo a sua justiça própria. Largue o cântaro da justiça própria. Talvez seja o coração duro. Larga o cântaro desse coração duro. Larga tudo aquilo que é cântaro, que impede a manifestação do fluir do rio de águas vivas que jorra para a vida eterna. Então a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é largar esse cântaro religioso, esse cântaro da hipocrisia, que esconde muitas coisas e tenta mostrar aquilo que nós não somos. Largue o seu cântaro. Talvez esse cântaro aí esteja impedindo impediu até hoje você de ouvir a palavra, ouvir a mensagem e romper com as barreiras que Deus está falando para você. Rompa com as barreiras. Porque eu quero dizer para você nessa noite
que existem situações aonde por estarmos com esses cântaros religiosos dentro de nós, sustentarmos a nossa vida com esses cântaros religiosos, a gente não ouve a palavra de vida, a gente recusa a palavra de vida, e a gente muitas das vezes a gente ouve situações que não são vida, são mera religiosidade, são coberturas de hipocrisia, e aí a gente concorda com aquilo, porque aquilo se assemelha com o que eu estou armazenando dentro de mim, com aquilo que eu estou protegendo dentro de mim. Mas nessa noite é uma noite de romper com isso. Cântaro religioso, cântaro da justiça própria, cântaro da dureza do coração, cântaro do sistema, cântaro da hipocrisia, todos eles foram despedaçados pela palavra do Senhor, na sua vida e na minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você recebe essa palavra? Recebe, né? Então diga amém, digite aí amém no seu comentário. Eu recebo essa palavra. Eu não vou mais carregar esse cântaro de justiça própria, eu não vou mais carregar esse cântaro de coração duro, eu não vou mais carregar um cântaro da hipocrisia, eu não vou mais carregar um cântaro que me prende num sistema, eu não vou mais carregar esses cântaros que me afastam da fonte da água viva, em nome de Jesus. E nessa noite, nós temos a noite da ceia do Senhor. Gente, que alegria de trazer essa mensagem para o seu coração. Que alegria que você que nos conectou, ou que futuramente que chegou o dia hoje, lá na frente você de repente pegou, vou ver essa mensagem aqui, e aí Deus falou com você, lhe arrancou do sistema, lhe arrancou da religião, fez com que você largasse o cântaro da justiça própria, do sistema, da hipocrisia, e fez com que você tivesse uma nova direção. Porque, lembra que eu falei no início? Jesus poderia ir num momento onde tivesse cheio ali ao redor do poço, mas só tinha uma mulher. Ele só precisou de uma mulher. Sabe para fazer o quê? Para levar a mensagem dele para uma cidade toda. Mas a mulher, quando ela foi levar a mensagem, ela largou o cântaro que ela levava, que pesava sobre ela todos os dias. Ela largou o cântaro e levou a mensagem, sem hipocrisia, sem esconder nada, sem deixar nenhuma barreira dentro dela. Foi lá e falou para aqueles homens da cidade: olha, encontrei um homem que falou tudo sobre a minha vida, sei que ele é o Messias. E aí todos ouviram a mensagem dela e todos foram lá com ele. E eles todos, você vai ver aqui no capítulo, na sequência, e todos eles falaram para a mulher: mulher, agora nós não temos mais porque tu nos falou, porque nós mesmos agora estamos ouvindo. Tudo que tu falou é verdade, porque quando você larga o cântaro, você transmite a verdade. Então, a partir de hoje, o transmitir da tua vida é verdade. É verdade. E aí nós vamos ceiar agora. Nós bebemos da água do Senhor, que jorra como um rio de águas vivas do nosso interior. E agora nós vamos ceiar. Vamos comer do corpo e beber do sangue da nova aliança. O corpo que foi repartido por mim e por você, e que nos deu essa nova estrutura, essa nova vida, a vida do Espírito, a vida da fé, a vida do amor, a vida da esperança, a vida da fé, a vida que leva a mensagem de verdade para aqueles que estão ouvindo. Amém? Então você vai tomar o seu
pão nessa noite e juntos vamos cear, você aí na sua casa, sua família, e eu aqui com a minha esposa, nossa família. Em nome de Jesus. Vamos comer e beber, comer do corpo e beber do sangue, fazendo isso em memória do Senhor, como Ele nos mandou, em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Se essa mensagem abençoou a tua vida, e eu sei que abençoou a tua vida, compartilhe ela. Envie para um amigo, envie para uma pessoa que está precisando, compartilhe nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam ser alcançadas, possam ouvir essa mensagem. Seja um conosco. E nós temos um canal também novo no YouTube, precisamos que você se inscreva. Se você ainda não se inscreveu lá, nos ajude, se inscreva lá, nos ajude a divulgar esse canal, porque nós queremos transmitir também pelo YouTube a mensagem. Então seja um parceirão conosco, amém? Deus vai te acrescentar poderosamente. Domingo novamente estaremos aqui ainda, trazendo uma mensagem de bênção para a sua vida e para a sua família. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Que de você flua um rio de águas vivas a partir desse dia, em nome de Jesus. Amo sua vida. Fica com Deus. Beijo no coração. Graça e paz.